Ok, cheguei. Hello. How are you? Hello, girl. So, eita, estava aqui com um problema. Estava a ver que a nossa live hoje não ia no ar. Não, 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 mas não, não, não. Deixa eu não. ver qual é a fase da lua hoje. Deve ser da lua. É a lua nova, a gente ainda tá na nova. Lua nova é bom? É bom estar na lua Ah, nova? sim, é o início de novos, Ah, novos estágios, novos desafios, né? É bom. ok. Raquel, muito bem-vinda a uma hora com o terapeuta. É uma honra ter-te aqui, diretamente do Brasil. Tu és professora holística, não é? Ensinas muitas coisas holísticas, mas a tua especialidade é não só ensinar conhecimentos holísticos, mas ainda por cima em inglês, não é? Que é a Exatamente. tua chave, não é? A tua chave, ok. Então, muito bem-vinda e eu queria que dessemos início a esta conversa. Gostaria que tu te apresentasses um pouco quem é a Raquel, de onde é que vem este nome tão exótico. Conta-nos um pouco da tua história e como é que tu te tornaste professora holística. O que é isso de ser professora holística? Queremos saber tudo sobre ti. Sim. Conta. Primeiramente, muito obrigada por me convidar a estar aqui, Ariana. É uma honra estar aqui no seu perfil, no seu canal, nessa live. Então, Eu boa que noite para agradeço. vocês aí da Angola, ainda finalzinho de tarde aqui no Brasil. Bom, eu sou professora de inglês, né? Essa é a minha formação desde sempre, assim. Quando eu comecei a trabalhar, eu fui convidada a trabalhar numa escola e foi onde eu me encontrei mesmo nesse dom de ensinar. Eu adoro ensinar as pessoas, eu gosto também de aprender, porque é uma troca mesmo. Quando a gente ensina, a gente também aprende. E o inglês é algo que está na minha vida desde criança, desde os 8 anos de idade, eu estudo inglês. Então, eu fui para esse caminho mesmo do ensino, né? E desses conhecimentos holísticos também, porque dentro da minha formação como pessoa, desde sempre eu busquei esse autoconhecimento, eu busquei terapia, desde os 14 anos de idade eu faço terapia, então tem 20 anos aí que eu estou nesse caminho terapêutico, né? Eu não pratico a terapia como ensino ou como profissão, mas é algo que eu tenho como autoconhecimento dentro da minha jornada de vida. Então, eu já transitei em alguns recursos terapêuticos, né? Como a terapia tradicional mesmo, a psicanálise, né? E outras coisas, a terapia sistêmica, constelação familiar, e outros tipos de terapia também. Então, é algo que eu estou sempre em busca desse aprimoramento e do autoconhecimento. E dentro do meu trabalho, na minha profissão como professora, eu reuni as duas coisas, né? Então, a minha experiência de vida com as terapias, eu consigo aplicar algumas perspectivas, algumas vivências que eu tive ao longo da minha vida também no ensino e no aprendizado do inglês. E Uhum. uma dessas ferramentas que eu utilizo é justamente o tempo lunar, né? A gente poder se guiar no nosso tempo a partir das fases da Lua, que é também uma contagem de tempo natural, que há muitos anos, desde sempre, são, né, tem comunidades ancestrais que se guiavam por essa contagem de tempo pela Lua, mas desde, bom, o início lá do período da Grécia e Roma, do Papa Gregório, a gente começou a se guiar pelo tempo solar, né? Então, a nossa contagem de tempo, a maioria das sociedades hoje, é o tempo solar, mas existe esse tempo lunar que está intrínseco na gente. Então, essa é Ok, espera, uma coisa muito deixa só boa. explicar, explica só, qual é a diferença então em analisarmos, estudarmos a nossa vida segundo o tempo lunar e o tempo solar? Qual é a diferença? Tem um impacto diferente? Sim, eu acredito que tem um impacto, primeiro porque são sistemas de contagem diferente, né? O Sol, ele dá um giro em volta da Terra em 365 dias. Na verdade, a Terra dá um giro em volta do Sol em 365 dias, que contam um ano, né? Então, esse um ano que a gente tem de contagem dos 365 dias é o tempo que demora para a Terra dar um giro em torno do Sol. Enquanto isso, a Lua
ela tem uma contagem diferente. Ela dá a Lua, ao mesmo tempo que a Terra está girando em volta do Sol, a Lua gira em volta da Terra. Então, essa contagem da Lua em volta da Terra demora 28 dias, de 28 a 30 dias, não é um tempo exato, né? E por Uhum. isso que dentro de um ano a gente tem 13 luas. Então, a gente consegue ter uma contagem lunar que passa por um período de nascimento e morte, de ciclos, né? Que não é tão linear como o tempo solar, mas é um tempo mais circular. Então, a diferença básica é simplesmente essa. O tempo solar é muito mais linear, porque a gente conta do início ao fim, e quando termina um ano, começa tudo de novo, mas numa perspectiva linear. Enquanto que o tempo lunar é mais cíclico, né? A gente consegue viver esse tempo cíclico dentro de 28, 30 dias, né? Mais especificamente 28 dias mesmo, que é o período de uma lunação. Cada fase da Lua tem 7 dias, e aí a gente consegue viver esse tempo circular, né? Ok. Raquel, porquê que... Espera, mas você ainda não respondeu de onde é que vem o teu nome. Ah, sim, é verdade. Bom, a origem Stepanski é polonesa, né? É da Polônia, mas assim, não tenho muito contato porque veio do meu pai, na verdade, do meu avô paterno, e eu nem cheguei a conhecer o meu avô paterno, ele não fez parte muito da família, não. Então, ficou só o Ok. nome mesmo. Ok, ok. Ok. Olha, então agora vamos falar aqui, assim, alguém que não conhece, aliás, toda a gente conhece a Lua, né? Mas que não tem conhecimento de como é que este processo das fases da Lua se dão e qual é a influência que as luas, cada fase da Lua tem na nossa vida e como é que isso acontece, né? E de que forma, e quais são os benefícios. Fala tudo, tudo, tudo. Uhum. Bom, são algumas coisas, né? Eu acho que o primeiro de tudo é perceber que a Lua também tem uma influência na nossa vida, né? E se abrir para essa contagem de tempo lunar, que se você se abre para isso e começa a perceber que isso também faz parte da nossa estrutura, da nossa vida, e se você se conecta com isso, só essa consciência já vai te trazer para um lugar diferente de percepção de tempo mesmo, né? Porque aí você consegue ver justamente esse tempo circular que se renova. Então, as fases da Lua, elas têm essa característica de início, meio, ápice e fim, né? Então, são 4 fases no geral. Então, a gente vem primeiro com a Lua Nova, que é o período que a gente está agora, a gente está nos últimos dias da Lua Nova. E esse período de Lua Nova, ele é um período de início de ciclo, né? Então, se a gente for pensar mesmo na Lua externa, que está lá no céu, né? É o período em que a Lua está começando a aparecer, né? Então, o que significa Lua Nova? É o período em que o Sol não incide nenhuma luz na Lua. Então, a gente não vê a Lua totalmente. É aquele período em que a Lua está escura, né? E à medida que o Sol vai irradiando luz para a Lua, porque a Lua também se movimenta, ela vai crescendo, né? Porque a luz do Sol brilha na Lua e a gente é refletida aqui na Terra para gente. Então, esse período de Lua Nova é o momento mesmo de criar novos projetos, novas semeaduras, planos, intenções. Então, na prática, você pode, por exemplo, fazer uma lista mesmo do que você quer construir e criar nesse novo ciclo que se inicia, né? Então, Deixa só perguntar. Deixa só perguntar uma coisa. Eu lembro-me que quando era mais novinha, diziam que tinha que, por exemplo, cortar as pontas do cabelo na lua nova. É na lua nova, né? bom, assim, Dar a ponta dos tem cabelos? diferentes, como que eu posso dizer, superstições sobre isso, né? Se você quer que o Uhum, cabelo se renove, você corta na lua uhum. nova. Se você quer que o cabelo cresça, você corta na lua crescente. Eu não sei exatamente se isso influencia, eu vou te dizer a verdade, né? Mas, Ok. mas são Uhum. crenças, né? São crenças que fazem sentido. E eu acho que, na verdade, mais do que a lua em si, que tem uma influência, a sua intenção ali mesmo é que vai determinar mais do que a própria lua incidindo dentro da sua vida, né? A influência da lua nos aspectos físicos no planeta Terra é por conta da gravidade que ela tem e por isso Ok. as marés,
né? Que a gente fala que as marés são determinadas pelas luas e pelas fases da lua. Então, dependendo da fase que a lua está, ela está mais próxima ou mais distante da lua. Então, a gravidade que ela tem sobre a lua é diferente. Isso determina nas águas que tem aqui no planeta Terra, né? Mas fora isso, existem, bom, especulações e crenças e superstições dentro disso, né? E a simbologia, mas a simbologia da Lua como um todo, ela realmente traz uma sabedoria, né? E justamente também porque está ligado, está associado ao nosso ciclo feminino, né? Não por acaso os nossos ciclos de mulheres, né? Os nossos ciclos internos, que a gente fala também, que é a nossa lua, ou a nossa menstruação, enfim, como quiserem chamar, também tem esse período de 28 dias, né? Então, a gente pode ter, nós como mulheres, a gente pode fazer uma relação direta com esse tempo da lua. E esse conhecimento já vem por essa contagem de tempo, né? Então, existem calendários antigos que trazem a Lua como uma contagem de tempo e ainda comunidades atuais que contam com a Lua, né? Então, como a gente estava falando, a fase da Lua nova é o início de uma nova jornada, né? Ok. E depois, o que é que se segue? O que Bom, é que acontece? Como é que tu vês a Lua, de que forma é que tu vês a Lua influenciar a tua vida? então, na minha vida prática, existem momentos que realmente eu me conecto com as fases da Lua e intenciono, eu faço programações, né, para que eu consiga realizar algo dentro desse período de 28 dias, né? Às vezes a gente não consegue fazer isso todos os ciclos, né? Porque, enfim, é uma correria e tudo. Realmente precisa de uma conexão que não é apresentada para a gente de fora para dentro. É algo que é de dentro para fora mesmo, porque é um tempo diferente do tempo que a gente está sendo guiado, que é o tempo solar. Né? Então, realmente é uma escolha que a gente tem que fazer de dentro para fora para se conectar com esse tempo lunar. Então, na minha vida prática, por exemplo, teve um momento esse ano mesmo que eu montei um calendário lunar, né? Então, cada semana eu fiz uma semana da lua nova, uma semana da lua crescente, a semana da lua cheia e a semana da lua minguante. E aí, a cada semana, eu me organizei para poder fazer o lançamento do meu curso, né? Do meu programa de inglês, que é a Imersão das Deusas, que faz justamente a conexão da lua com o inglês. E a cada semana a gente trabalha uma habilidade do idioma, né? Junto com as fases da lua. Então, nesse momento de preparação, na lua nova, eu organizei o calendário para me planejar, né? Para ver o que eu ia fazer naquela semana. Na lua crescente, eu organizei as lives. Na lua cheia, eu organizei o lançamento em si. E na lua minguante foi quando eu abri para as inscrições e, enfim, tudo fluiu. Então, é uma forma de realmente a gente criar uma rotina, né, a partir dessa influência da Lua, nos ajuda a nos organizarmos a partir disso, né? Então, essa é uma forma. Okay. A Lua minguante, a Lua minguante está associada a quê? A lua minguante está associada ao final do ciclo, né? Então vamos voltar um pouquinho. Eu comecei da lua nova, é o início, a gente coloca as intenções, a gente faz um planejamento. A lua crescente é a lua da ação, então aquilo que você colocou no papel, que você organizou, você começa a materializar, a colocar na ação, a ver quais são as formas que você pode fazer isso acontecer, né? A lua cheia é o ápice, é quando você se comunica, quando você está mais aberto, então você entra em contato com outras pessoas que podem fazer isso se materializar de fato, né? Que podem fazer isso se expandir e crescer e realmente ter luz, ter brilho, né? E aí a lua minguante ela vem como um fechamento desse ciclo, né? Como um balanço geral daquilo que você planejou, acionou e cumpriu. E aí você vai ter os resultados disso na lua minguante. Né? Então, isso dentro de uma perspectiva prática, né? De um projeto, por exemplo, você pode fazer esse planejamento, essa construção, esse ápice e esse balanço geral na lua minguante. Uhum. Mas as fases da Lua e a Lua em si também está associada
determinados rituais. O que é que você tem para dizer sobre, sobre essa parte? Sim, nossa, muitos rituais. Bom, e aí nesse aspecto eu vou um pouco pro lugar do sagrado feminino, né? Dos arquétipos que cada fase da lua também representa para as mulheres, né? Para o feminino como um todo, né? A energia feminina. Então, cada fase da lua tem um arquétipo que está associada a essa fase. E o que significa um arquétipo? Um arquétipo é uma simbologia que perpassa as gerações, né? Que se torna um conhecimento mesmo simbólico, histórico, cultural, ancestral, e que as gerações que vivem e conhecem esse arquétipo já está como associado internamente, no inconsciente coletivo. Né? Então, isso é o que Uhum, significa uma simbologia arquetípica. Né? E cada fase da Lua traz em si esses arquétipos, essa simbologia. Então, a fase da lua nova, por exemplo, associada ao sagrado feminino, à lua interna, né, que são os nossos líquidos, os nossos ciclos internos como mulheres, a lua nova traz a simbologia da anciã. E a anciã é justamente naquele período do inverno que a mulher está se recolhendo, é o período que desce a nossa lua. Então, é o período que a gente sangra, né? Então, a anciã, ela vem como esse lugar de uma mulher que passou por um ciclo e agora ela está liberando esse poder, né? E renovando a si mesma nesse lugar do recolhimento. Então, está associado também a esse período do inverno, né? Então, é um lugar de recolhimento. E muitas mulheres mesmo, acho que a gente sente isso, né? Se a gente se observa no nosso corpo, quando a gente está naquele lugar de chegar ao nosso período, né? A nossa lua interna, a gente quer ficar um pouquinho mais recolhida, um pouquinho mais quieta. Eu não sei você, mas eu sinto um pouco isso, de ficar um pouquinho mais introspectiva mesmo, né? Porque é um momento que você quer se acolher. Então, é uhum, algo que arquetipicamente, né, existe essa simbologia e isso abre a nossa perspectiva para observar também se isso faz sentido dentro do nosso corpo, né? Então, será mesmo que quando você está nesse período você se sente assim? Ou outras mulheres que você conhece se sentem assim, né? Como que é isso? Como que é acessar isso? Porque é realmente uma abertura para um conhecimento que não está dado, né? Mais uma vez, é algo que é de dentro para fora. É um conhecimento que a gente quer buscar, se assim for a nossa vontade. Se não for, não vai chegar de repente. Vai ser algo que vai naturalmente, né? E você não vai ter a consciência para uhum. isso. Então, a lua nova representa esse lugar sagrado da anciã, dentro dessa perspectiva feminina. E aí tem muitos rituais que as mulheres fazem, né? De plantar a lua, por exemplo, que é colher o sangue, colocar numa plantinha, né? Ou, enfim, fazer arte com isso também. Eu acho que hoje em dia tem muitas vertentes que já transcendem aí esse lugar do, do sujo, do feio, né? E tá num lugar sagrado mesmo agora o nosso sangue. E isso é muito bonito. Foi uma jornada até eu entrar em contato com isso também, né? Ok. E os outros arquétipos para as outras fases da Lua, quais é que são? Então, aí depois da lua nova, né, que é essa, a lua crescente vem como o arquétipo da donzela. O que é a donzela? A donzela é a fase pré-ovulatória. Então, depois que você passa dessa parte do sangue, né, sair, você começa a fase da pré-ovulação. E a donzela é o arquétipo que está associado à primavera, à ação, à criatividade. Né? Então, a lua crescente ela vem justamente com essa perspectiva, essa forma de ação, de você se abrir novamente para o mundo e florescer, né? Então, está associado à primavera, à beleza, enfim, às cores vivas, a você estar tá mais ativa, que é esse lugar da fase pré-ovulatória. Então, é o arquétipo da donzela que vem na lua crescente. E a seguir? E depois, enfim, chega a lua cheia, né? Com o arquétipo da mãe. E é muito interessante esse arquétipo da mãe, porque é um lugar de nutrição, de proteção, né? Que está associada ao verão. Ainda que a gente esteja no verão com muita energia e muito calor, né? O arquétipo que está associado a essa fase da lua
é o lugar da mãe, da proteção, de você também proteger aqueles planos, aquelas ações que você fez para você mesma, né? Então, não necessariamente é um lugar de mãe protetora do externo, mas de mãe protetora de você mesma, né? De um lugar interno, de conhecimento ali, de acessar também essa proteção para você mesmo. Porque muitas vezes a gente fala da mãe como uma mulher que cuida dos filhos, da casa, das pessoas em volta, né? E que muitas vezes esquece de si. Mas esse arquétipo, ele vem resgatar esse olhar para si, esse autocuidado também, e se associa com essa fase do verão, e é a fase também da ovulação, né? É o lugar, é o período que a mulher está mais fértil, que ela está mais aberta para se expandir mesmo e para cuidar de si mesmo e do seu corpo. Então, esse é o arquétipo associado à fase da lua cheia. E na lua minguante é o arquétipo da feiticeira, né? Que está associado ao outono, também é um lugar de introspecção. Então, a minguante é porque as folhas estão caindo, está minguando, está indo embora aquilo que não precisa mais ir. E nada melhor, ninguém melhor do que uma feiticeira, né? Para poder limpar o campo e, enfim, abrir os caminhos para que novas coisas apareçam. Então, é a fase Uhum. antes da menstruação, né? A TPM, que a gente fala tensão pré-menstrual, mas Uhum. tem um termo que outras mulheres usam que fala tempo para mim, né? A TPM, tempo para mim. Ah, Então, é. eu acho que é uma Uhum. boa Uhum. ressignificação desse termo, né? Para a Uhum. gente realmente ter um tempo para fazer esse balanço geral, essa análise do ciclo, né? E deixar as folhas caírem, o outono chegar para poder limpar o campo e as coisas se renovarem depois no próximo ciclo. Né? E isso está associado ao nosso inconsciente também, né? A feiticeira traz essa coisa da magia. Então a gente está mais ligada também ao nosso inconsciente, a gente está um pouco mais sensível e mais aberta para o campo sutil mesmo, né? Para tudo que está Uhum. aí no nosso acesso no campo sutil. Então, e para cada período é possível fazer um ritual, né? Dentro dessa perspectiva dos arquétipos, a gente pode realmente buscar outras simbologias que estejam associadas à mãe, à feiticeira, à donzela, né? A anciã, e fazer rituais que contemplem esses arquétipos também. É muito, muito interessante. Uhum. Uhum. Uma das coisas também que eu vejo em termos neste mundo mais holístico é as pessoas fazerem, por exemplo, a meditação da lua cheia, né? Uhum. Qual é o impacto que isso tem? Bom, Porquê na lua cheia? sim. A lua cheia é o momento em que o sol está irradiando mais luz para a lua, né? Então, em contrapartida, também chega mais luz da lua para a gente. Então, além da luz do sol que está durante o dia ali iluminando os nossos dias, a lua cheia também ilumina o planeta Terra naquele momento. E esse ritual da lua cheia, como é algo feito por muitas pessoas no planeta, cria-se uma egrégora energética muito forte, muito potente também, né? Dentro dessa perspectiva de ritual. Então, se a gente se conecta e outras pessoas se conectam no mesmo dia, no mesmo período, né, naquele ápice, que existe um dia que é o ápice da lua cheia, para fazer um ritual, por exemplo, o campo se expande mesmo, né? E dependendo da intenção, realmente a coisa fica mais forte para se materializar, para se realizar. Então, é um ritual muito, muito bonito, muito potente e que traz essa conexão na forma mesmo mais pura, né? Porque se você vai para o campo ou para uma floresta, ou enfim, para a rua numa lua cheia, você nem precisa de luz artificial, a própria lua ilumina mesmo. É muito notável isso, é muito forte, né? O campo da lua cheia. Então, pode ser tanto algo positivo quanto algo também não tão positivo. Isso depende da pessoa que está intencionando ali, né? Então, tem que também estar atento para Hum. isso, porque o campo está tão forte que dependendo da intenção que você coloca, você também pode ter um resultado que não seja tão bom assim. Então, é Ok, interessante ficar atento a isso, né? ok, ok. Estou aqui a coisa a pensar. Nesse sentido, estamos a falar do quê? O quê? De pessoas que utilizam a lua para coisas más? Não
não necessariamente para coisas más, mas assim, a lua cheia, ele é um momento de muita expansão, é um momento de muita expansão, né? Então, por exemplo, se você, vamos dar um exemplo prático, se você vai para o trânsito, para o seu trabalho dirigindo, né? Como as energias estão muito afloradas e as emoções também, se você tem algum desconforto ali no trânsito ou alguém te cruza e você fica estressado por algum motivo, isso pode gerar um campo energético muito maior negativo para você, né? Então, Sim. também é um momento de se proteger para as coisas ruins que podem acontecer. Por exemplo, um acidente ou algo do tipo. As pessoas estão mais suscetíveis a qualquer coisa que virem para o campo dela, né? Estão mais irritadas, mais sensíveis, mais vulneráveis. Exato. Então, qualquer coisa é razão para uma Exato. explosão. Já percebeu Ok. isso, Ariana, na sua vida? Sim, 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 sim. Eu vejo as fases da Lua, eu nunca dei assim tanta atenção como o ciclo solar, não é? E eu vejo coisas incríveis que se fazem evocando a energia da Lua. E há um mundo, há muita coisa para aprender, né? Por exemplo, a forma como a Lua influencia, por exemplo, a nível da astrologia, né? Uhum. Que também também é importante, né? As fases da Lua, tem várias coisas na tomada de decisões, por exemplo, né? Também você também tem essa Sim, experiência? sim, com certeza. Uhum. Ok. O que é que há mais para dizer sobre a Lua? Bom, existem uma outra coisa que me encanta muito e é algo que eu também acompanho, é o calendário das 13 luas, né? Existe um calendário que é o calendário das 13 luas, que se chama Sincronário da Paz, né? É um calendário que se conecta, né, com as luas e conta o tempo do ano com as 13 luas, em vez de contar os meses do ano, que são irregulares, né? Tem alguns meses que tem 28, 30, 31, né? Nesse calendário, que na verdade é um sincronário, né? Se chama Sincronário da Paz, cada dia tem uma frequência que está de acordo com as irradiações de tanto da Lua quanto de outros cosmos, outros planetas, outras estrelas que Uhum. influenciam também na Terra. Então, é um conhecimento também ancestral que tem base nos maias e outras sociedades antigas também, e, e que até hoje existe essa contagem de tempo das 13 luas. Então, dentro dessa contagem, é uma contagem tanto sincrônica quanto galáctica. É um pouco complexo assim de explicar muito rapidamente, também é um estudo que tem que ser um pouco mais aprofundado, mas em linhas gerais, cada dia tem uma frequência que é simbolizada por um tom e por um símbolo, um selo, né? Então são 20 selos no geral e 13 tons. E a combinação dos selos com esses tons se dá a frequência do dia. Então cada dia do ano, né, dentro dessas 13 luas, vai ter uma frequência que está associada àquele momento do dia, enfim. E aí existe toda uma contagem, uma característica ali que desde que eu conheci, que eu tive acesso, tive conhecimento desse sincronário, é algo que me guia também. Então, se vocês quiserem saber mais, busquem lá, Sincronário da Paz. É muito bonito. Ok. Olha, agora diz-me uma coisa, como é que funciona as aulas que tu dás, né? As aulas do inglês com todo este processo de ensinamentos holísticos? Como é que isso funciona? Uhum. Bom, então, isso foi algo que eu senti e, enfim, tive uma inspiração em 2021. 2021 foi quando eu criei esse programa mesmo. Foi bem no meu aniversário, na época do meu aniversário. E aí eu criei essa imersão, né, que chama Imersão das Deusas. É um programa de inglês imersivo mesmo, de 28 dias, ou seja, uma fase lunar toda, né? Que Ok, eu dou aulas ao vivo, online, né? Então, todas as noites eu estou com as mulheres, é um programa só para mulheres também. Então, esse já é o primeiro aspecto, né?
É holístico porque a gente trabalha primeiro com as mulheres. Então, a gente vai fazer um resgate desse sagrado feminino. Só por estarmos em egrégora com outras mulheres, isso já se dá naturalmente. Então, a gente já acessa experiências, trocas, possibilidades, inspirações junto das outras Tudo em mulheres. inglês. Tudo em inglês, exactly. All Ok. in English, yes. E a cada semana eu apresento um estudo das habilidades, né? Porque também temos 4 habilidades no inglês, assim como os outros idiomas, que é justamente a escuta, a escrita, a fala e a leitura, né? Então, na Uhum. primeira semana, a gente começa com o listening, que é a escuta. Então, é algo também que a gente começa a associar à lua nova, que é o momento de você se escutar, de você fazer o seu planejamento, de você colocar em prática, né? De você, na verdade, colocar no papel aquilo que você quer intencionar. E aí você se abre para escutar o seu interno. E no inglês, a gente se abre para ouvir as coisas em inglês. Então, eu já entro com essa habilidade. Então, a gente escuta meditações, a gente vê vídeos, a gente faz atividades de listening, a gente começa a perceber os padrões do idioma a partir da escuta, né? Quais são as pronúncias ali que você vai compreendendo e vendo que tem um padrão, né? Então, diferente do ensino tradicional, que muitas vezes já são as regras gramaticais, a escrita, aquela coisa ali que, né, do verb to be, a gente sai um pouco desse lugar mais do mesmo e já coloca uma outra realidade que é a da escuta. Então, as mulheres, nesse primeiro momento, não veem nenhum material escrito. A gente só pratica o treinamento da nossa escuta mesmo, né? Ok. E isso é muito legal, porque é como se dá mesmo a formação da nossa estrutura da fala, né? Como se a gente fizer uma associação na criança, por exemplo, quando a gente nasce, a gente vai crescendo, a gente tem muito input, né, que a gente fala, que são essas informações que a gente adquire nos nossos primeiros anos de vida. Então, a gente adquire muito a escuta para depois conseguir falar, né? Então, é a partir dessa metodologia de input, primeiro, que eu trabalho, né? Então, primeiro a gente tem exposição ao idioma a partir da escuta, para depois, num terceiro momento, a gente trabalhar a fala. Porque o segundo momento na lua crescente, a gente vai trabalhar a leitura. Então, a gente, que também é uma característica de input, você lê, né? Você ainda não está realizando nada, você não está ativo ali no seu conhecimento. É um conhecimento que ainda está de acesso a algo externo. Então, também é uma habilidade de input. Então, você começa a ler os textos e associar aquelas palavras aos sons que você trabalhou na primeira semana. Então, a gente começa a fazer um trabalho de associação de escrita e fonética, né? E som. Então, essa é a segunda etapa dessa semana, né? Dessa jornada de 28 dias. E aí sim, na terceira semana, na lua crescente, que é o ápice, a gente já trabalha a fala. Então, a gente começa a colocar em prática a comunicação, a fala, a expansão. As mulheres gravam vídeos, elas se comunicam entre si, né? E isso é muito bacana porque gera um ambiente familiar, um ambiente seguro ali para as mulheres começarem a se expor também. Não era logo de cara que elas vão já falar, enfim, é claro que é uma construção, né? E de fato dá muito certo, porque já na terceira semana elas já estão muito à vontade para poderem colocar isso em prática e se arriscarem, né? E na última semana a gente faz um trabalho de escrita, né? Que é também a lua minguante, que é um momento de introspecção, de ir mais para dentro. E a escrita também é isso, né? A gente precisa de um momento para pensar, para internalizar aquilo que você quer colocar nas suas palavras escritas, e aí sim você consegue colocar isso em prática. E a cada semana também tem uma convidada especial nos finais de semana que vem fazendo um trabalho holístico na prática. Então, eu convido outras terapeutas para trabalharem as ansiedades, os bloqueios, os traumas, os medos, né? Então, a cada semana da Isso lua, tudo em inglês. na parte das terapeutas é em português. Então, essa parte facilita Ah, um pouco ok. para o Ok. trabalho ter. Mas olha, mas Raquel, então, pronto, este processo demora 28 dias e depois dos 28 dias o que é que Bom, acontece?
depois dos 28 dias, na verdade, eu ofereço... Ao longo desses 28 dias, as mulheres conseguem ter uma autonomia para continuarem nos próprios estudos, né? Porque elas buscaram dentro desse caminho uma segurança, um autoconhecimento também. Elas aprenderam a aprender, né? Então, isso traz uma autonomia de continuar com os estudos. Então, muitas procuram continuar mesmo de forma sozinha, outras me procuram para continuar um estudo comigo individual, outras procuram outros cursos, mas a motivação continua ali latente, né? O interesse, a motivação, a vontade de continuar nesse estudo. Então, muitas mulheres que trazem aquela coisa, porque eu tenho bloqueio com o inglês, porque é muito chato, porque eu já tentei muitas vezes, porque eu não consigo, elas saem do curso sem esse bloqueio, né? Então, o curso é para desbloquear isso e para transformar essa visão para algo que é legal, para algo que é bom, para algo que vai trazer uma possibilidade de abertura para a vida delas. E isso já é uma transformação em muitos aspectos, não só no inglês, mas em muitos aspectos da vida, né? Muito bom, muito bom. Isso, mas as pessoas para aderirem a esse curso, né, de 28 dias, as pessoas precisam de já ter conhecimentos em inglês anteriormente ou pode vir do zero? Não, pode vir do zero. Pode vir do zero. É algo que, assim, é óbvio que eu não vou prometer fluência em 28 dias. Jamais na minha vida, né? A fluência do inglês é uma construção, é um estudo mesmo, a longo prazo, né? Isso é a pontinha do iceberg ali. É para sair daquele lugar do medo, da insegurança, da ansiedade, do trauma, para poder se abrir para uma coisa que seja prazerosa, que seja divertida, que você encontre uma motivação para seguir adiante nesse caminho, nesse processo. É claro que ao longo do curso eu vou ensinar muitas coisas sobre o inglês, vou ensinar o básico ali, né? Enfim, a estrutura gramatical da língua, como que a língua se comporta, quais são os padrões do idioma, né? Não é só holístico, é claro que tem o conhecimento do idioma também, né? Então, quando a pessoa sai desses 28 dias, ela sai com um conhecimento e se ela entra sem saber nada, ela vai aprender muita coisa, certamente. E se ela já sabe do inglês, ela vai aprender muitas outras coisas sobre ela mesma, né? Então, é uma jornada de autoconhecimento e de inglês junto. É um combo. Simultaneamente. Ok, muito bom. Então, espera só aqui ainda para eu ainda perceber. Depois desses 28 dias, você começa um novo grupo, é isso? Não imediatamente, né? Eu faço esse curso algumas vezes ao ano, né? As pessoas que saem do curso e querem continuar um trabalho comigo, eu ofereço aulas particulares e aí a gente faz um outro trabalho direcionado para o objetivo específico daquela pessoa, né? Se quiserem juntar grupos de 2 ou 3 pessoas também com o mesmo objetivo, é algo que eu faço também, né? Mas ao fim desses 28 dias, a pessoa está mais preparada para escolher o que ela quer fazer com esse conhecimento, né? Ou continuar aprendendo, ou buscar outros caminhos que sejam mais efetivos para ela, porque ela aprendeu uma metodologia de aprendizagem ali também. Então, além do inglês em si, eu ofereço essa possibilidade de saber uma metodologia de prática mesmo, de ensino, né? Então, a pessoa pode buscar outros materiais que tenham a ver com isso. E eu, claro, posso dar uma guiança, eu estou sempre disponível, né? As mulheres que participam da nossa comunidade, existe uma comunidade da imersão, então todas as ex-alunas, elas têm um grupo que participam junto, né? Que eu estou ali disponível para elas também. Então, é muito legal a construção dessa família das deusas. Então, isso quer dizer que vocês têm encontros diários, é isso? Nesse período dos 28 dias, sim, são todos os dias. Todos os dias a gente só tem um dia que é o domingo de descanso. Mas de segunda a sábado a gente tem aulas 1 hora por noite, né? Ok, eu vou perguntar, 1 hora por noite. Ok, ok. Então, e se houver aqui mulheres de Angola que se quiserem juntar a esse projeto, o que é que elas têm que fazer? Bom, eu tenho que primeiro planejar qual vai ser a próxima data, né? Estou pensando agora no final de junho ou início de julho.
tem que ver aí de acordo com a lua também, porque a gente começa mesmo no primeiro dia da lua nova, né? Essa é a data de início. Então, é algo que eu vou me planejar, me organizar, e assim que eu tiver uma data certa, eu vou compartilhar com vocês, com certeza. Compartilhar também aqui no meu perfil, vocês podem acompanhar. É o Inglês Ponto para Elas. E assim que houver essa nova data, vocês podem se juntar a mim. Muito bom, Raquel. Raquel, diz-me só uma coisa. Há mais coisas que nós possamos saber, ou que devíamos saber, coisas interessantes que nós possamos saber sobre as fases da Lua que sejam importantes para a nossa vida? Você tem esquecido de dizer ou que ainda não falou? Eu acho que, assim, no geral eu falei tudo, né? Principalmente relacionado a nós mulheres, que é o lugar onde eu tenho mais conhecimento, mais acesso, é onde eu busco mais essa conexão, né? Mas é claro que isso tá disponível para todos que quiserem se conectar com esse tempo, porque é um tempo que está aí, né? É um tempo que está nos regendo também. E dentro de uma perspectiva também energética, né? De masculino e feminino, de yin e yang, a lua representa a energia feminina mesmo, o yin, né? Enquanto que o sol é uma energia yang, é uma energia da ação, é a energia ali do brilho, da força, né? Do calor. E a energia yin, que é a da lua, é uma energia mais escura, mais recolhida, mais para dentro mesmo. Então, naquele símbolo do yin e do yang, que é o preto e o branco, né? Que se intercomunicam e estão um dentro do outro, assim como nós, os seres humanos, temos essas duas energias dentro de nós, a gente tem essa possibilidade de perceber qual energia está mais profunda, mais forte no nosso momento hoje. Como que eu posso equilibrar essas duas energias? Se eu estou muito yang, muito solar, muito ativa, muito na correria, como que eu posso me conectar mais com a lua, então, para estar mais introspectiva, mais, né, próxima de quem eu sou, da minha essência? Isso também é uma dança, né? Um jogo que todos nós podemos fazer, de conexão com os arquétipos também do feminino e do masculino. Olha, eu tenho aqui uma pergunta que diz: Which is the most powerful moon from the year? Or month? Okay. Do you want me to answer in English or in Portuguese? What do you think, Ariana? Eu acho que quem escreveu sabe também percebe inglês, percebe português. Português, né? Bom, como a gente estava falando, né? Depende da intenção e do que você está se propondo naquele ciclo, né? Se você quer estar num momento de mais introspecção e recolhimento e acessar esse seu interno, é a lua minguante e a lua nova, né? A lua minguante é a lua da feiticeira, então é o lugar da magia que você está ali mais dentro de você, fazendo a limpeza do campo. E a lua nova é o lugar da anciã, que está também se preparando para um novo ciclo. Agora, a lua cheia, que é o mais comum que a gente vê na nossa vida, né, na nossa sociedade, como a Mariana falou, tem os rituais da lua cheia. E por conta disso, existe uma egrégora que está vibrando naquele dia, naquele momento, que potencializa essa lua, né? Então, a lua cheia realmente deixa o campo mais aberto e você está suscetível às coisas que aparecem, né? Como a Ari falou, pode ser um momento de desconforto ali, de estresse, e isso pode explodir de repente, porque as energias estão mais afloradas nesse período da lua cheia, né? Mas também, se você tiver numa intenção de fazer um curso, enfim, de concluir um projeto e você se direcionar totalmente para isso, isso pode ser algo que vai trazer muita força para se materializar, para se realizar. Mas existe algum mês em específico do ano que a lua seja mais intensa e que a pessoa seja mais suscetível às suas influências ou não? Não. Algum mês do ano? Não, porque Não. na verdade cada mês tem todas as luas, né? A ideia é justamente essa.
A ideia da contagem do ano a partir das luas é que cada mês seria uma fase lunar. Então, a cada mês a gente teria né, as 4 fases da lua ali. Como o nosso sistema de calendário, de contagem dos dias é solar, isso não se encaixa muito bem. Então, tem mês que começa na lua crescente, sei lá, e termina na lua nova, algo do tipo, né? Ok. Então, na verdade, não existe um mês ali certo das luas, porque a nossa contagem é solar. Mas se você começar a perceber o seu tempo, as suas realizações, os seus planejamentos a partir da contagem lunar, e isso você pode buscar para você mesmo, fazer um calendário próprio, ou buscar outros calendários lunares que já existem, como eu falei, o sincronário da paz, por exemplo, ou o calendário das 13 luas, você pode começar a se guiar por isso. E aí você vai perceber que cada mês, na verdade, tem as 4 fases da lua. E isso te traz uma segurança ali, né? De início, meio e fim. E a cada mês você pode reiniciar esse ciclo. Raquel, eu quero-te agradecer muito por teres partilhado esses conhecimentos todos connosco. Eu penso que a partir de agora sabemos muito mais sobre a Lua, o efeito da Lua nas nossas vidas, as fases da Lua. Adorei esse teu projeto Inglês para Elas, não é? É uma oportunidade única, não só da pessoa poder desenvolver o seu inglês, mas também de aprender algo diferente, não é? Aprender, pelos vistos, muitas informações, muito aprendizado holístico, e deve ser um espetáculo isso. E depois, o mais interessante nisso é seguir o ciclo lunar, dentro desses 28 dias, ter todo um processo é ser muito, muito, muito interessante. Eu convido a todas as pessoas que estão a ouvir a seguir na tua página e para podermos também saber quando é que vem o próximo projeto, né? Quando é que vem a próxima classe, e convidar a todos para participarem, porque parece-me muito interessante e é um convite, um estímulo, de facto, a aprenderes uma língua nova, não é? Para quem gosta de novos desafios. Mas o mais fascinante, eu acho, é esta questão de juntar o inglês com o holístico. Acho isso top, top, top. Está muito pesado. Parabéns, é um excelente projeto, um excelente trabalho. Ok? Ok. Então, falta um minutinho para nós acabarmos a nossa 1 hora com o terapeuta. Alguma mensagem, alguma coisa que você queira deixar a todas as pessoas que nos estão a ver agora ou que nos vão ver daqui quando publicamos no YouTube? Alguma coisa que você quer deixar? Primeiro, eu gostaria de agradecer muito, foi lindo, maravilhoso estar aqui, passou super rápido nessa 1 hora, e é sempre uma grande honra poder falar desse projeto, falar desse trabalho, que é um lugar que eu encontrei de ser quem eu sou também, né? Então, a mensagem é a gente se encontrar nesse mundo, né? A gente se encontrar com quem a gente é mesmo. Acho que essa caminhada do autoconhecimento, de terapias, de caminhos para se conhecer, para se perceber cada vez mais. Eu acho que essa é a nossa jornada aqui na Terra. Então, que a gente possa fazer isso em tudo que a gente se propor, né? Seja no aprendizado de um outro idioma, seja no nosso trabalho, seja ao acordar de manhã, ao passear com os cachorros, enfim. Eu acho que entrar nesse estado de conexão, esse estado de beleza, né? De se sentir bem consigo mesma, eu acho que esse é o melhor caminho, assim, para a felicidade mesmo. E aí a gente está aqui, né, proporcionando essas oportunidades com o trabalho da Ariana com Pranangola, eu com Inglês para Elas. Então, eu acho que cada um acessando esse lugar aí do autoconhecimento já vai fazer um mundo melhor para todas nós, né? Eu acredito que sim, Raquel, acredito que sim. Olha, minha amiga, muito obrigada do coração e muito obrigada a todos os que participaram em 1 hora com a terapeuta. Para a semana nós temos mais coisas, conhecer mais pessoas com experiências fantásticas na vida e nós vemos que quando encontramos pessoas como a Raquel, percebemos que ainda há muito para aprender, que existem outras formas de estar na vida, que existem outras formas de ensinar e que existem outras formas de aprender também. Então, muito obrigada, Raquel, por tudo. Eu que agradeço, queridona. Um beijo para você.
Até a próxima. Até. Namastê. Namastê.